Olá, meus amigos do canal, tudo bem? Gustavo Pascoal aqui com vocês, advogado trabalhista há mais de 10 anos, e hoje eu vou tirar uma dúvida muito comum dos meus clientes aqui e até de colegas advogados, que é a seguinte: doutor, o que vai acontecer na minha audiência de instrução, aquela que é feita com o juiz, né? Ou seja, aquele empregado já passou pela audiência inicial, não teve acordo, e aí o judiciário marca a audiência de instrução. E se você ficou interessado nessa resposta, fique atento que eu vou responder logo depois da vinheta, pessoal. Vamos lá agora, respondendo a dúvida de vocês. Pessoal, a audiência de instrução é onde o juiz vai ouvir as partes e as testemunhas. Até 3, se for rito ordinário, do lado do reclamante, e do lado da reclamada até 3 também. Quando o valor é abaixo de 40 salários mínimos, aí só pode ouvir até 2 testemunhas de cada lado. Beleza? E o que é necessário provar nesta audiência? Os pontos controvertidos. E o que seriam pontos controvertidos? Aquilo que a petição inicial, né, do empregado fala uma coisa, a defesa da empresa fala outra coisa, ou seja, alguém está mentindo nessa história. E cabe ao Poder Judiciário, através do juiz, descobrir quem está mentindo, né, e quem está falando a verdade. Então, como o juiz ele tem que ser uma pessoa imparcial, uma pessoa neutra, ele começa essa audiência da seguinte forma: doutor da empresa, tem proposta de acordo? Se não tiver, pessoal, proposta de acordo, e se o reclamante não aceitar a proposta de acordo, se tiver, começa-se a parte de instrução. O que é parte de instrução? Primeiro, começa a ouvir o reclamante, tá? E depois passa-se a ouvir a reclamada, através do preposto da empresa ou do proprietário da empresa. E nesse primeiro momento, quando a gente fala de oitiva das partes, quem faz as perguntas para a parte é o juiz, tá? E aí o juiz vai tirar todas as dúvidas que ele tem sobre aquele processo através de perguntas, e essas perguntas deverão ser respondidas imediatamente, tá? Isso é feito tanto com o reclamante como a reclamada. Depois dessa parte vem oitiva de testemunhas, primeiro do reclamante, depois as testemunhas da reclamada. Beleza? E aí, pessoal, testemunha boa são aquelas que presenciaram, que viram, que tem o maior tempo, o maior período trabalhado junto com o reclamante, e da empresa, aquela testemunha que também acompanhou a maior parte do trabalho executado pelo reclamante. Porque nesse momento o juiz está preocupado com isso. Quem presenciava, quem consegue explicar aquela relação, por exemplo, de hora extra, aquela situação do intervalo suprimido, aquela situação de um assédio moral, de um assédio sexual, de uma questão de ausência de intervalo de um dia para o outro. Se você está falando que trabalha à noite, então tem que levar lá alguém que presenciou ele trabalhando à noite para ele ter direito adicional noturno. Se você está falando, por exemplo, que trabalhava com produtos químicos e não conseguiu provar isso na perícia, tem que levar alguém lá para provar isso, que presenciou. Se você está discutindo, por exemplo, uma situação de desvio de função, tem que levar alguém lá que presenciou você executando essa função diversa do seu contrato de trabalho. Se você está pedindo, por exemplo, acúmulo de função, tem que levar alguém. Então é isso, pessoal. E do lado de lá, da defesa, a empresa vai levar alguém com certeza para falar que aquilo não acontecia. Por que isso acontece, pessoal? Porque o reclamante ele quer ganhar ação, e quanto mais ele provar, mais chances ele tem de vencer. E a empresa não quer pagar, então geralmente ela leva lá pessoas para negar aquele fato, beleza? Depois disso, pessoal, que o juiz ouve todo mundo, ele abre uma nova oportunidade de acordo, uma segunda tentativa de conciliação. Por que existe isso? Porque depois que o juiz entende melhor o que aconteceu, às vezes as partes mudam de ideia e resolvem fazer um acordo. Exemplo, eu estou pedindo lá 50 mil, várias coisas, hora extra, dano moral,
assédio, aí de repente eu consigo provar só uma. O que vai acontecer nesse segundo momento? Eu vou diminuir o valor que eu gostaria de aceitar no início. Ou então o contrário, às vezes eu iria ter vontade de aceitar 15 mil, mas eu provei tudo. Aí eu vou ter certeza de que eu vou ter uma boa sentença depois daquela instrução. Então é por isso que existe essa segunda tentativa de conciliação, tá? E logo em seguida, se não houver acordo, o juiz abre prazo para as razões finais. O que é razões finais? Os advogados terão ali 10 minutos para fazer um resumo dos pontos que são importantes para o cliente dele, que aconteceram ali na audiência, e depois disso seria o momento do julgamento. Porém, na prática, pessoal, praticamente nenhum juiz faz o julgamento na audiência. Por quê? Porque isso demanda tempo, demanda análise de vários documentos juntados na inicial, na defesa. Então, o que a maioria dos juízes fazem? Eles encerram a audiência ali e dali para frente eles têm ali 30 dias em regra para julgar o processo, porque aí eles vão fazer com mais cautela, mais calma, analisando as provas, para diminuir a chance, né, de erros ao julgar aquele caso que é tão importante para as partes. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seu colega advogado que está iniciando a carreira, ou com aquele amigo que vai participar de uma audiência de instrução trabalhista, beleza? E eu vou deixar esse texto aqui para vocês, ó, pessoal, que é um texto exatamente explicando um pouco sobre a audiência de instrução, para você anotar aí, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal.